Tudo certinho, professor Tom, pode continuar, perdão. Então, então, essa foi a evolução do ensino. Se perdeu muito de uma tradição e se passou por um modelo atual, que é um modelo mais pedagógico, mais de educação e menos de ciência, né? E por isso que os kits perderam um pouco do espaço. Mas qual é a consequência disso, né? Acreditar que você pode aprender química com livros ou assistindo vídeo, como é feito atualmente, isso é uma coisa discutível, né? Então, 30 anos depois, esse grupo de professores que vocês estão vendo aqui, o coordenador é o Nussensweig, um físico muito importante, e os colegas, a Maiana Artes, super conhecida, a Beatriz, uma astrônoma, Vanderlei Banhato, que está na crista da onda, muito conhecido, o Eduardo Colli, filho do nosso mestre Colli aqui da USP, a Eliana Dressen e eu aqui. Então, essa equipe que viveu essa época e que se reunia periodicamente para falar de ciências, tomar um cafezinho, dar seminários, fazer eventos, de repente baixou o desafio. Não está na hora da gente fazer alguma coisa pela ciência? E veja que todos os professores ainda são atuantes, todos poderiam se aposentar, nenhum se aposentou ainda, todos continuam produzindo horrores, trabalhando como nunca, escrevendo livros, publicando, orientando, superativos. Continuam como 50 anos atrás. Formaram as suas escolas, formaram todas as gerações, são muito conhecidos, não precisavam estar fazendo kits, nem fazendo nada disso. Então, esse grupo se reuniu por hobby, por querer fazer, por gosto, sem ganhar um tostão, sem absolutamente querer nada em troca. Apenas resgatar um pouco daquela época em que o ensino de química, de física, de biologia, ensino experimental de ciências, era parte do currículo e era valorizado. É muito difícil, é muito triste quando a gente ouve que ciência não precisa mais de experimentação, se a ciência é um reflexo da experimentação. Então, é uma contradição terrível quando a gente ouve essas coisas. Ciência não pode ser desvinculada da parte experimental, porque é isso que move a ciência. E esse grupo conhece bem isso. Então, nós formamos esse grupo Aventuras na Ciência e começamos a fazer kit, isso é a partir de 2005. E fomos trabalhando ano após ano, anos, até 2013 ficou pronto. Ficaram prontos os kits e, através da CAPES, nós colocamos em prática, testamos em mais de 1.000 escolas, Brasil inteiro, menos São Paulo e Rio, né? Porque já era considerado desenvolvido, e foi ótimo, os professores aplicaram, deram retorno, nós estudamos, remendamos, melhoramos o kit e era para ser distribuído gratuitamente no Brasil inteiro. Esse é o primeiro kit, depois uma sequência para deslanchar o ensino de ciências, né? Infelizmente, em 2013, 2014, mudou o governo, as promessas foram para o lixo e, enfim, o ambiente mudou muito, não houve mais possibilidade de retomar. Mas a visão desse kit é muito moderna. Ela tinha toda a parte audiovisual, tinha a parte da internet que você acessava, tinha conversa com o professor, tinha o texto escrito e tinha os kits, né? Tinha tudo. Era bem no estilo atual. Mas isso desanimou, né? Depois, nesses últimos 5 anos, nada de produzir o kit, cada um foi para o seu canto, os problemas se avolumaram, né? E cada um continuou trabalhando com os seus kits como eu, né? Então, esses kits mostravam, como exemplo, né, aventuras de luz, é uma caixinha, você mostrava lentes, como funcionam as lentes, toda a parte é muito bonita em ótica. A Maiana Artes e a Eliana fizeram a parte de biologia, com microscópio que dava para ver célula, organelas, algo espetacular. A, a, a Beatriz fez um telescópio que dava para
montava, a gente mesmo montava para observar estrelas, o céu, né? Fazer toda a parte astronômica, recordar Galileu, né? O Colli fez toda a parte de estatística, jogos matemáticos e tudo mais, explicando probabilidade e tudo mais através de kits. Foi fantástico também. E eu fiz um kit diferente. Eu queria fazer um kit que ensinasse toda a química, não o experimento, né? E é esse kit que eu vou discutir com vocês. Saiu esse kit, foi testado, tinha um livro de instrução, um livro de relatório e tinha o site na internet que cada um podia acessar e começar a consultar e fazer um diálogo. Então, tinha toda a parte teórica e tudo mais acompanhando o kit. E era um kit, isso aqui é a versão que foi evoluindo, né? Tinha um multímetro, papel de pH, um monte de vidrinho, de tubinhos, Eppendorfs, agitadores, e além dos livros textos. E a gente aplicou pela CAPES em 2013, logo depois eu apliquei ensino à distância na USP durante 2 anos, fazendo online com os alunos. Depois, no curso de Física da USP, de 2 anos, foi aplicado em cursos universitário de Física. E apliquei também no ENEC, né? Um evento que ocorreu para divulgar os kits. Um kit de Química Geral, e foi bem sucedido, funcionou bem, fizeram muitos experimentos com total segurança. E o único problema, as pessoas perguntavam, onde é que eu posso comprar esse kit? Eu quero usar, como é que eu faço? E aí tinha um problema. Esses kits era eu que montava e fornecia para os cursos. Mas não havia nenhuma fundação como a FUNBEC, nenhuma instituição para produzir o kit. E até que surgiu uma fundação em São Carlos que começou a produzir os kits, mas vendia isso por R$ 800, que era proibitivo. Então, ficou uma situação difícil de dar continuidade e a gente começou a pensar de uma outra maneira. Então, o que esse kit se propunha é substituir toda essa coisa que vocês estão vendo, a vidraria, líquido, cheiro, riscos, esse laboratório que a gente está acostumado, mas em ensino assusta um pouco, por algo que você faz uma caixinha numa mesinha, sem risco nenhum, com total tranquilidade, com todo o tempo que você pode usar e sem qualquer perturbação em cobrança, tempo e coisas que ocorrem no laboratório. Então, esse kit tinha tubinhos que eu vou descrever, seringas, microtubos, Eppendorfs, mas, em suma, materiais miniaturizados, com graduação para saber qual quantidade, resistência pode cair, não quebra, seguros, que não vai explodir, bem vedados, não vazam, fácil de usar, versáteis, serve para várias coisas, baixo custo, vocês compram em milhares, né? Você compra 1 milhar de tubinho, não 1 milhar, e descartáveis, você pode jogar fora, não precisa lavar. Então, tinha que selecionar materiais com essas características, que são esses daqui. E no curso de Química de Coordenação, que eu apliquei durante 10 anos, junto com o laboratório, ano passado, com a pandemia, a gente fez um kit mais baratinho, mandei pelo correio. E dei todo o curso de coordenação com kit inteirinho, né? Esse kit tinha esse aspecto aqui, custou R$ 20, menos que isso, o kit inteiro, né? E foi mandado de graça pelo correio, os alunos fizeram experimentos, um curso inteiro de química, que eu vou descrever para vocês. É um kit diferente, que a bandejinha era um suporte de aparelhos e tudo mais, né? Funcionava bem. O multímetro que eu não coloquei porque eu tirei a parte da eletroquímica, né, que ia colocar depois. E reagentes, olha a quantidade de reagentes. Ácidos, bases, sais, metais, fios, um monte de reagentes, mais de 20. Né? Quais as características? Todos sólidos, não tem nenhum líquido. Por quê? Porque líquido vaza e cheira, e é perigoso. Todos estáveis, nada, nenhum deles explode. Não são tóxicos, se der um acidente ninguém morre. Não são higroscópicos, não fica aquela meleca. Não tem cheiro, o kit não tem cheiro.
São solúveis em água, posso trabalhar em água, química verde, não pegam fogo, facilmente encontráveis, disponíveis, baixo custo e funcionam bem. Então, tem que selecionar reagentes muito específicos. Todos os líquidos foram abolidos, todos os solventes foram abolidos, tudo aquilo que pode causar algum problema foi eliminado. Ficou só reagentes que vocês podem guardar 1, 2, 10, 20 anos, eles vão estar estáveis. E barato, menos de R$ 20. Tá? Então, essa foi a diretriz dos kits. E o último kit que eu estou usando agora no curso de coordenação está mais bonitinho. Eu encontrei um estojinho por R$ 4, eu coloquei os tubinhos lá dentro e introduzi o flaconete, esse tubinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, que é bem vedado, e eu guardo os reagentes. Tem mais de 20 reagentes guardados aqui, e eu uso 1/100º disso por experimento. Então, isso aqui dá para 100 experimentos, sobra ainda. Dá para usar a vida inteira isso. Né? E nesse kit, então, eu incorporo uma série de experimentos que eu vou passar a discutir com vocês. Tá bom? E além do celular, o kit usa toda essa montagem e mais o celular. Vocês vão ver para quê, logo, logo. Então, essa é a visão dos kits que eu montei, um trabalho de cão, mas muito gratificante. Um a um, montei 50 kits, distribuí gratuitamente para os alunos, todos receberam o conjunto completo, já pelo 2º ano. E como eu não tenho equipe técnica, não tenho pessoas que trabalham para isso, eu mesmo fiz, foi de 2 dias, mas foi muito gratificante. Eu não reclamo, não. Faria de novo isso. Né? Mas por que eu estou falando nisso? Porque a construção do kit já é uma atividade educacional. Então, se eu tivesse lidando com alunos de licenciatura, formando professores, eu certamente colocaria uma atividade como montar kits. Porque nessa montagem, você vai ensinar muita química, mas muita química. Então, é uma coisa que você pode fazer no próprio curso, desde que o professor saiba montar o kit. Então, começa por aqui. O próprio aluno monta o kit. Vocês vão dizer, mas tudo isso? Não. A ideia não é montar tudo isso. Não é fazer esse kit completo. É selecionar o conjunto de experimentos que eu vou usar. Se eu vou ensinar ácido base, eu pego a meia dúzia de reagentes para ácido base e meu kit tem meia dúzia. Põe no saquinho. Se eu vou falar sobre química de coordenação, eu pego os metais, põe no saquinho, eu separo por assunto. Eu não preciso colocar tudo isso. Agora, se você tem mania de grandeza, quer fazer tudo como eu tenho, você põe tudo e pede para o aluno fazer todos os experimentos. É o que eu estou fazendo agora também, mas você tem que montar o kit inteiro. Né? Então, o kit tem tudo que vocês precisam. Tubinhos, tubo de ensaio, que são Eppendorfs, tubinhos para reação, indicadores, sistemas fechados, seringas, tem tudo. Tudo que vocês precisam tem lá. Tá? De baixo custo, com bom desempenho, vocês podem jogar fora se vocês quiserem. Mas o que é legal desse kit? É que você transporta o conhecimento da sala de aula para fora da sala de aula. Pode fazer em casa, pode fazer também no laboratório, se quiser, pode reunir um grupinho e ficar brincando de ensaios, pode ir no campo e fazer ensaios no campo, um monte de coisas. Então, é divertido, é muito divertido. Tá? Mas quando a gente mostra isso para o pessoal, todo mundo franze o nariz e fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Caixinha de brinquedo? Você já não está maduro o suficiente para não ficar brincando disso? Então, eu vou explicar para vocês o que dá a fazer com essa caixinha. Tá? Começa para a montagem do kit. Esses tubinhos de refrigerante, que ainda tem agora, são descartáveis, são recicláveis, né? São degradáveis, desculpe. Você corta com uma tesoura, e esse tubinho vira uma espátula, vira um conta-gotas e vira um agitador. Então, tem 3 funções. Você vai agitar, você pode agitar cafezinho também. Você agita, você dobra uma ponta, ele vira um conta-gotas. E é uma espátula, você põe e coloca. Por que eu fiz dessa maneira? Opa! Porque, como eu trabalho com mais de 20 reagentes,
Se eu usar uma espátula de metal grande, primeiro que não cabe nos tubinhos, e segundo, que eu vou contaminar tudo, porque eu vou ter que lavar toda vez a espátula cada vez que eu uso. Isso é impraticável. Com esses tubinhos, eu posso fornecer dúzias. Você vai usando, vai jogando fora. Se quiser lavar, lava. Você não contamina o reagente. E é seguro. Isso tem 3 funções. Então, é simples de fazer, só cortar. Tá? Para fazer esse sistema de gases e as seringas, a gente pega um tubinho de polietileno que vocês estão vendo aqui, aproxima de uma vela, esquenta um pouquinho até ele ficar gordinho, translúcido. Aí você puxa, você forma um capilar. Esse capilar se mantém, é super estável. Você corta uma pontinha, se você quiser, faz com uma agulhinha, um buraquinho na tampa, passa o capilar e você tem um sistema hipervedado, porque o formato do capilar é cônico, ele veda, e você pode trabalhar com gases, com total segurança, transferindo gases de um lugar para o outro. Com isso, você pode fazer experiências de liberação de CO2, hidrogênio, amônia, CO2, oxigênio, o que vocês quiserem. Tá? Vocês podem fazer experiência com gases e fazer catálise enzimática, catálise química, um monte de coisas, usando um tubinho simples desse tipo, que o aluno pode montar brincando, é uma coisa divertida, puxar capilar e fazer esses arranjozinhos. Né? Você pode, fazendo as pontas de seringa, colocar numa seringa e ter uma seringa que não machuca, você põe o capilar, se aspira à distância, é muito prático de usar. Tá? Então, é fácil de fazer e qualquer aluno faz isso. Isso pode ser colocado num curso, sem dificuldade nenhuma. No meu laboratório, todos os pós-graduandos só usam isso. Não se usa seringa com ponta mais, porque é muito mais prático. Você pegar uma pontinha, injetar, misturar, é flexível e joga fora. Né? É muito prático. E sistema de gases também, é tão fácil fazer isso que a gente usa no dia a dia. Então, nesse kit, uma vez montado, que não tem mais do que isso, a gente fornece modelinhos, bolinhas com pinos, para começar a ensinar simetria, modelos, o que é um octaedro, o que é um tetraedro, e falar de teoria de grupo um pouquinho para ensinar estereoquímica, que é muito importante na química. Com base nesses modelos, o professor se anima a ensinar teoria de grupo, simetria, estereoquímica, e o aluno começa a sentir mais a vontade de saber que as moléculas têm forma, têm geometria. Isso é química geral, precisa ser ensinado. Sem esses modelinhos, é muito difícil você falar para o aluno. Imagina o octaedro, aí você gira o octaedro, e o que você observa? O aluno fala, não estou vendo octaedro nenhum. Né? O modelinho mostra isso. Você consegue enxergar eixos, planos, elementos de simetria. Então, é divertido fazer isso. Aí você vai retirando os pininhos e vê como é que a simetria muda. Você dá toda a teoria de grupo, a teoria de simetria baseada nesses modelinhos. Aí você pega um tubinho daqui, eles corta 3 pontinhas e usa 3 agulhinhas de alfinete, você faz modelos complexos quilatos, complexos mais elaborados, sepulcratos, coisas mais complicadas um pouquinho, você faz modelos tridimensionais, de maneira simples, tá? Química de coordenação. Mas se você quer ir além disso, você pode aprender a fazer a técnica de trançagem de fios e você faz qualquer modelo tridimensional, até DNA, só traçando fiozinho e passando os tubinhos para cada trançado de fio. Você vai montando um a um e a coisa vai crescendo. Nos anos 70 e 80, quando eu trabalhava com esses modelos, não haviam programas computacionais e o computador era uma coisa meio inacessível. As indústrias farmacêuticas me procuravam pedindo para montar moléculas para eles colocarem nos folhetos para venda. Eu fazia um atrás do outro, moléculas de vitamina, moléculas orgânicas, fármacos, para mostrar a forma da molécula. Começa daqui. Isso daqui é o sepulcrato, é o ácido ranelato de estrôncio, que é usado para a osteoporose, o modelo químico e o modelo tridimensional, com tripla ligação, dupla ligação,
anel de tiofeno, tudo direitinho, né? E muito melhor do que qualquer modelo que vocês conhecem. Por quê? Porque ele é flexível. Você dobra, você trabalha com geometrias. E você consegue ver detalhes da molécula que os modelos convencionais, que são rígidos, não mostram. Tá? Porque as moléculas não são rígidas, elas são flexíveis. São iguais às que vocês estão vendo aqui. Então, dá para fazer isso, mas precisa de um treino. Precisa aprender a fazer dobraduras com araminho. Né? Eu publiquei um artigo junto com a Ana Maria, mostrando essa técnica. Precisa de um pouquinho de paciência para quem gosta de lazer. Tá? É muito legal. Então, dá para fazer modelos, dá para ficar falando horas sobre modelo. Tem muita coisa bonita a explorar. Ensinado modelos, a primeira coisa que a gente ensina na química é o que é química. Então, no ensino bem elementar, para a criançadinha, no ensino primário, os seus 7, 8, 9 anos, a gente usa o multímetro. Esse aqui foi o primeiro porque era baratinho, agora é melhor comprar esse que então, custa o mesmo preço, é melhor. Né? Então, a gente ensina o menininho a usar o multímetro e falar para ele, olha, aqui eu posso mostrar para você quando conduz eletricidade ou não. Então, a gente pega o Eppendorfzinho, coloca 2 fiozinhos, isola com um tubinho de refrigerante no meio para não dar contato. Eu coloco o líquido que eu quiser aqui dentro, coloco no multímetro e mede a resistência, nesse caso. Né? Pode medir potencial também, se quiser. Então, ele mede se passa a corrente ou não passa a corrente, e vem a pergunta, mas por que passa a corrente? O que é uma solução eletrolítica? O que é um íon? Aí você começa a ensinar para o menino, para o garotinho, o que é um íon, o que é um átomo, o que é uma molécula, né? O que é um íon H+, o que é o próton. Então, você começa a dar os rudimentos de química experimental. E aí, num dado momento, você pede para ele, olha, me desce as mãos, segura nessas pontas. Ele segura, ele vê o ponteirinho, a leitura estourando, ele fala, nossa, está passando corrente no meu corpo. Aí a gente diz, o seu corpo conduz corrente elétrica. Por isso que quando você segura no fio, você morre torrado, você é eletrocutado, que passa corrente elétrica. Então, se explica para o aluno, né, o que é eletricidade, tudo isso, por que você não pode pôr fio em água, né, fio de escapar, exposto em água, coisa do tipo, é muito educativo. Isso eu fiz com o pessoal de ensino básico, 8, 9 anos, eu dei muitas palestras de ensino bem elementar, com esse tipo de abordagem, pegando grafite, lápis, mostrando que conduz, não conduz, o que modifica o material que torna condutor ou não, até ensinar para eles que existem átomos, íons e moléculas, né? E começa a introduzir química. Então, dá para fazer com esse kit, é muito bacana. Aí, quando ele já sabe o que é um íon e tudo mais, você começa com reações. Aí você tem que explicar o que é dissolução, o que é precipitação. Por que um sal se dissolve em água? O que é um sal? São íons. Por que ele se dissolve? Porque os íons se solvatam. O que é um solvato? É uma interação do solvente com o íon. Por que isso ocorre? Porque tem dipolos. Então você começa a falar em eletronegatividade, ligação dipolar, solvatação. Você começa a introduzir química para o aluno. E ele fala, puxa, então por isso que o cloreto de sódio é solúvel? É, por causa disso. Ele começa a entender, fazer o modelo de que é o cloreto. Então ele vai para o laboratório, pega um tubinho e vai começar a dissolver o que dissolve, o que não dissolve, e começa a aprender isso medindo condutividade. Quando dá condutividade, ele fala, formou íon. E quando dissolve como açúcar e não dá condutividade, é muito baixa, fala, não formou íon. Então ele diferencia íons de moléculas, tipos de materiais. E depois ele aprende precipitação, que você faz o processo inverso. Você parte de íons e gera um composto, um sólido. Você faz cloreto de prata, precipita branquinho, e faz todo um monte de precipitados, centenas de testes. Eu uso da Prússia, que é muito bonito, dá essa cor forte, né? Então, você ensina a dissolução, precipitação, o que é um íon, o que é um solvato. E isso é linguagem química, que você começa a aprender com esse kit. Muito simples. Né? Aí, próxima etapa é ensinar o que é pH, né? Como funciona o indicador, fazer um teste de pH com fenolftaleína,
até chegar ao papel universal, que são 4 indicadores em filas, que pegam de pH 0 até 14. Se ensina com a escala de pH, e os alunos colocam todas as substâncias, colocam acetato de sódio, ácido, cloreto de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de lítio e tudo mais, e vai medindo o pH. Então, ele classifica em ácidos e bases, depois ele pega um deles, um ácido ou uma base, e começa a diluir 10 vezes. Pega uma gota, dilui a 0,5 ml, pega mais a gota, dilui mais a meio ml, sempre 10 vezes. E cada vez que ele dilui, ele mede o pH. Então, ele percebe que o pH é uma escala logarítmica e muda de cada 10 em 10 vezes. Se ensina que é a escala de pH, fazendo esse experimento. Depois ele pega uma solução de acetato de sódio e põe um pouquinho de ácido sulfâmico, que é o ácido sólido, não estou usando clorídrico. E ele percebe que o acetato, o pH não muda tanto assim, né? Aí chega um certo ponto que você pode pôr um monte de coisas, o pH não muda. Aí você ensina para ele que é tampão. Quando você tem ácido e base em quantidades significativas, comparáveis, o tampão se mantém constante, né? E você pode aprofundar, entrar nas equações de equilíbrio, de Henderson e Hasselbalch e tudo mais. Você pode fazer bastante coisa com esse kit, ensinando ácido base, né? E é difícil dar aula de ácido base em aula teórica, porque o aluno fica só vendo equações e não vê na prática. Agora, quando ele tem um kitzinho, e pinga, põe a fita, e vê, e olha, e cheira, e vê o que acontece, ele começa a entender o que é pH, o que é a basicidade, a acidez, ele começa a perceber o que é tampão e tudo mais. Então, o kit começa a acompanhar a teoria de uma maneira simplérrima. Para fazer isso que você precisa, tubinhos, meia dúzia de reagentes e uma folha, um papelzinho indicador só. Você dá um mês de aula sobre pH ácido base. Aí depois você pode pedir para o aluno fazer testes em casa, pega limão, pega cebola, pega todas as coisas que ele tem em casa e mede ácido base. E uma das experiências que eu recomendava, depois os refres me falaram, está proibido de recomendar isso, é pegar saliva e pôr num papelzinho. Por que está proibido? Porque você não pode experimentar com nada que é biológico, que é seu. É proibido em biologia. Então, você não pode cuspir no papelzinho, isso é um crime. Então, eu parei de fazer isso, mas vocês podem fazer escondido. Tá? Por que é importante? Porque aí você vai ensinar para o aluno o que é uma cárie, que a cárie provém de problemas de acidez na boca. Então, vocês estão vendo o que dá para fazer com esse kit. Reação de gases, eu posso falar horas. Você pode pôr carbonato e ácido, forma CO2, põe cloreto de bário do outro lado, forma carbonato. Então, você pode fazer reações de CO2, pode pegar um fiozinho metálico por ácido, forma hidrogênio. Você pegar peróxido de hidrogênio, peróxido de carbonato, forma oxigênio. Então, tem um monte de reações que vocês podem desenvolver com esse kitzinho que o aluno próprio montou. Ele pode fazer quantitativamente. Se ele pesa uma quantidadezinha de metal, o professor dá pesado, ele coloca o ácido e mede o volume de gotas de hidrogênio que sai. Ele chega ao equivalente químico. É belíssimo o experimento. Basta contar o número de gotinhas, de bolinhos. Tá? Então, é rico, vai longe, e é uma coisa simples de ser feita. E daí está trabalho de pesquisa. Olha, esse aqui é um trabalho que publiquei ano passado, vendo a transformação do ranelato de estrôncio, que é o prótus, né? Esse ranelato de estrôncio, quando eu coloco em meio ácido, ele perde um carboxilo, sai CO2, e para provar que sai CO2, eu recolho com hidróxido de bário, com cloreto de bário, precipita carbonato de bário, né? Então, eu provo que sai CO2, eu abro, coloco na luz, ele fica azul. Então, esse é um trabalho de tese que nós estamos ainda desenvolvendo. É muito lindo, estudando a reação de um fármaco, né? Usando esse kit. Está publicado, é bonitinho. Né? Nós podemos fazer reações redox, 1 bilhão de reações. Permanganato, ácido ascórbico, não tem fim. Vocês podem fazer uma lista imensa de reações redox. A mais bonitinha que eu acho é essa. Você pega um fiozinho de cobre, coloca na presença de sais de prata e espera um minutinho.
aquele fiozinho de cobre se transforma nisso daqui, numa esponja de prata. Algo chocante, muito bonito de ser visto. Então, dá para fazer dúzias de reações redox. Você pode pegar esses fios metálicos, fazer uma pilha e começar a ensinar pilha, equação de Nernst, de potencial, né? Tudo isso dá para fazer com ele constrói a pilha. Ele faz os fiozinhos, coloca um tubinho para isolar, coloca o eletrólito, mede potencial, ele aprende a equação de Nernst, potenciais, eletroquímica, uma coisa simplérrima que o próprio aluno faz. Tá? E uma experiência lindíssima, essa, de hidróxido de bário com tiocianato de amônio. São dois sólidos que vocês estão vendo aqui. Coloca num tubinho e fecha. Aí você dá uma agitadinha nele, rapidamente forma um líquido. Os sólidos reagem, formando um líquido, que é a água. Os sais se dissolvem na água, libera amônia, que você pode provar, mas o mais bonito, que forma gelo, olha. Então, eu uso esse anelzinho, que é um pedacinho de tubo aqui na ponta, e coloco aqui. Quando ocorre a reação, forma gelo, o gelo gruda esse tubinho, você não arranca nem matando, não sai, ele gruda, tá? E você sente o frio. Então, é uma reação endotérmica. Aí você vai dizer, mas como assim? Reação endotérmica? Sim, reação endotérmica. Aí você ensina que é uma reação de sólido, que é uma reação que a entalpia é positiva, ela absorve energia. E por que a reação ocorre? Porque libera água e amônia, aumenta a entropia. Né? Então, aí é uma aula que você ensina o que é energia livre, o que é termodinâmica química, que é difícil de ensinar. Mas com esse experimento, o aluno não esquece nunca. Ele vê uma reação endotérmica, que é raríssima, e você explica que essa reação só ocorre porque libera água e amônia. Isso aumenta a entropia, e a entropia compensa o aumento de entalpia. É uma reação linda. E depois você pode provar amônia, provar bário, provar tiocianato, fazendo spot testes. E aí você faz essas reações com um papelzinho, você pega o reagente que é fornecido, faz o ping-ping, aparece a mancha porque forma composto, aí você detecta metais, por exemplo, com o chamado spot testes, que foi criado pelo Fritz Fargel. E com isso você começa a ensinar química forênsica, né? Que é usado hoje. Quando faz análise balística, ele aplica o ditiloxamida e onde der uma manchazinha escura, é sinal de que tem cobre, né? Então, você detecta, você descobre quem que atirou, por exemplo. É usado em balística. É usado também outro reagente, que é o rodizonato, para determinar estrôncio, bário e chumbo que tem na cápsula, na bala, né? Um na espoleta, outro na própria bala. E dá uma manchinha vermelha, quando tem chumbo, né? Então, se faz balística, criminalística, com os spot test, com esse kitzinho. Você pode determinar níquel, paládio, com ping-ping no papel, vendo os testes clássicos de paládio, que você pode ir lá no microscópio, formam fiozinhos, e você pode ir além, você pode descobrir como é que o paládio interage com o níquel, e fazer um trabalho que deu um trabalho na Analytical Chemistry, fazendo com esses kits pequenininhos, um trabalho de alto impacto. Tá? Você pode pegar esses kitzinhos fechados e colocar um percarbonato de sódio. Por que não colocar oxigenada? Porque é líquido e é explosivo. Né? Eu não posso pôr nenhum líquido e um que sai esse oxigênio que pode explodir, inclusive. Tá? Além de ser corrosivo e perigoso. Então, para evitar o uso de água oxigenada, eu uso percarbonato, que é sólido. É o mesmo composto que vocês usam em lava-louça, em lava-roupa, em uma série de produtos que tem no mercado. Você pega um pouquinho do sólido, põe aqui, né? Põe um pitadinho de dioximanganês, mínimo, e dá uma agitadinha, sai um monte de oxigênio. Você recolhe oxigênio em água, mede a quantidade de bolinhas de oxigênio, você faz toda a catálise redox, você mede a velocidade da reação. Você faz todo o trabalho cinético de catálise com essa montagem que é ridícula. Né? Você pode estender isso para bioinorgânica, pegando uma gotinha de alho poró
ou de catalase, põe água, o peróxido, mesma montagem, e mede oxigênio. Tem um besouro, o besouro bombardeio, que usa justamente o sangue para destruir a água oxigenada e sai esse bombardeamento de oxigênio que afasta o inimigo. A natureza usa a reação da catalase para decompor a água oxigenada, porque a água oxigenada é uma espécie que pode ser fonte de radicais extremamente danosa ao organismo. Então, é interessante decompor, né? E a gente faz na graduação esse experimento que os alunos estão fazendo agora, pega um pouquinho de alho poró, amassa um pouquinho, pega o sumo dela, pinga uma gotinha do percarbonato de sódio, sai um monte de oxigênio, e você faz a cinética contando gotas por tempo, você faz toda a cinética enzimática com esse sisteminha aqui, usando o kit. Você pode usar alho, pode usar o que vocês quiserem, né? Você faz cinética enzimática. Você pode fazer a reação com luminol, que é o sangue. Pega uma pitadinha do luminol, coloca no papel, coloca no Eppendorf e ele começa a brilhar, né? E você pode usar isso para analisar sangue. Pega uma parte por bilhão em sangue, você vê onde o sangue está num evento forênsico. É isso que se usa na criminalística. É uma reação catalítica com metal, né? Você pode usar esses kits para fazer fotoquímica. Você usa ferro-oxalato, que se expõe à luz, gera CO2 e gera ferro 2. Existe um reagente que é a bipiridina, que reage com ferro 2 e fica vermelho. Então, você pinga a bipiridina, ficou vermelho, você mede a quantidade de luz que foi absorvida pelo composto. Isso é chamado de actinometria, é fotoquímica. Você pode pegar mesmo composto, colocar num papel e gotejar ferricianeto. Quando o ferro-oxalato gera ferro 2, o ferro 2 reage com ferricianeto e forma um composto azul, o azul de Turnbull, que é esse azul que vocês estão vendo aqui. Mas se vocês colocarem um papel com gravuras, com escrito em papel de plástico ou de vidro em cima e colocar luz, você faz fotografia, você faz todo o imaginamento que é usado pelos arquitetos, pelo pessoal profissional, para obter cópias e gravuras de 2, 3 metros de tamanho, coisa que no Xerox não dá. E você pode fazer isso com papel plástico, quando em cima você pode reproduzir centenas ou milhares de cópias com esse processo chamado blueprint, que é usado até hoje, usando spot test. Você faz um papelzinho pequenininho, mas pode fazer algo grande, né? Você pode usar o celular para medir cores. Você permite obter a cor absoluta na linguagem moderna, que é o CIELAB, que é o padrão internacional, que caracteriza cada cor pela cromaticidade, pela tonalidade e pela intensidade. Você analisa esses 3 parâmetros, ele diz qual é a cor que você está observando. Isso tem um programinha chamado Colorimeter, que custa R$2. É feito aqui em São Carlos, tá? Esse colorímetro a gente usa no curso. O aluno vem, aponta, dispara, tira o espectro de transmitância em 3 comprimentos de onda só, red, green, blue, e você mede as absorvâncias nas 3 principais regiões e começa a fazer pesquisa. Que tipo de pesquisa? Por exemplo, cinética. Você estuda o desaparecimento de uma cor, uma reação de substituição, medindo o espectro de transmitância de tempo em tempo. Você mede a transmitância, converte a absorvância dividindo pelo logaritmo da transmitância e plota a contratempo, você tem uma cinética. Você faz uma cinética de reação, que seria feita no espectrofotômetro. E você faz um colorímetro de mão, né? Com um tubinho desse, ridículo. Você faz um trabalho de cinética publicável. Eu estou publicando trabalhos com base nessa técnica. E é ótimo. E é prático, se faz em qualquer lugar, inclusive em casa. Agora os alunos estão executando exatamente o experimento em casa, fazendo isso em casa, né? Esse é um trabalho que acabei de publicar, saiu agora no Analytical Methods. Análise com celular de lítio. Lítio é muito importante em saúde, importante na parte ambiental, porque agora a bateria é de lítio, e lítio é um metal super especial. Em forense é importante porque lítio é usado
para tratamento de distúrbios neuronais, especialmente distúrbio bipolar, né? Bipolar. E então é interessante analisar se a pessoa está consumindo direitinho, se está funcionando, ou em criminalística, porque a pessoa que está sob tratamento pode ser acusado, pode ser beneficiado pelo fato de estar usando esse medicamento. Então, você tem que saber quanto que tem. E a quantidade que tem no sangue é muito grande. Então, a gente pega lítio, reage com ferro e iodato, precipita esse composto periodato de ferro, lítio e potássio. Esse precipitado é filtrado, isso junta uma gotinha de fenantrolina com ácido ascórbico para reduzir o ferro 3 a ferro 2. Ferro 2 reage com fenantrolina e fica vermelho. Então, você junta tudo num tubinho, faz a reação, aquece um pouquinho para agitar, faz um furinho, deixa um furinho no tubo. Acabou de reagir, inverte o tubo e coloca um papelzinho de filtro pequenininho aqui na tampa. Aí você filtra com uma seringa, faz a sucção, você puxa o líquido, todo o sólido vai para o papelzinho. Aí você faz 1, 2, 3 lavagens com água, com hidróxido, para todo o precipitado ir no papel. Aí você abre o tubinho, tira o papel e põe na presença de ácido ascórbico e fenantrolina para ficar vermelho. Aí você mede com o celular, e você faz uma curva de calibração, nem precisa, porque você sabe a absortividade molar, você analisa o lítio usando o Eppendorf, só, e um celular, não precisa de nada, só o reagente, um celular, um Eppendorf, e um celular que você faz clique, você faz uma análise que, para fazer no laboratório, você precisa de absorção atômica ou ICP. O ICP custa na faixa de alguns quase $1 milhão, é muito caro, né? Ou se vai usar reagentes específicos da bioquímica, que custam uns milhares de reais. Isso aqui se faz com alguns centavos. É uma análise muito melhor do que a literatura usa. Por isso que foi publicado agora no Analytical Methods. Pode usar no campo, para quem explora minerais de lítio, para quem vai para o Chile, para estudar os salários do Chile, pode detectar lítio. Veja, isso dá para fazer com o quê? Com o kit. Você pega o kitzinho, você faz análise de lítio. Foi o que eu fiz e publiquei agora na Analytical Methods. Trabalhos que saíram com o kit. Mas será que parou nisso? Não, está saindo mais trabalhos com o kit, um monte. Outro trabalho que saiu com o kit esse ano, 2021, tudo em 21, olha. O que eu fiz? Eu peguei um pêndulozinho, esse é o último que eu vou apresentar hoje. É um pêndulozinho magnético. Eu estou usando esse pêndulozinho, eu usei para procurar meteorito, né? Eu fiz um monte de conferências sobre isso já. Eu fiquei muito encucado que eu tinha que achar meteorito por uma série de razões. Aí eu fui até Atacama, ano passado, e nós fomos eu peguei um fiozinho com ímã e fui no campo lá procurando o ímã, porque é assim que o pessoal procura meteorito. Quando o ímã encontra meteorito, ele gruda e fala, aqui tem meteorito, você vai procurando, né? E você tem que ser no Atacama, porque meteorito tem que ser num lugar que não tem vegetação, que a água não leva, onde caiu o meteorito, ele fica lá. Isso vocês vão dizer, mas você não é muito snob? Para que fazer isso? Um meteorito pequenininho, aquele que está no Museu Nacional, que é o meteorito de Angra, ele mede 3 centímetros, não é nada bonito, é um meteorito comum, né? Especial, aliás, de Angra, custa 3 milhões de reais. Tá? Então, aí que vocês começam a ter respeito por uma pedrinha dessa. Quando deu incêndio no Museu Nacional, resgataram essa pedrinha. Essa pedrinha já foi alvo de roubo. Muita gente tentou assaltar o museu para roubar essa pedrinha. Por quê? Porque é um meteorito que data do tempo da formação da Via Láctea. Então, ela conta a história do universo quando a própria Terra ainda nem existia. Por isso que vale muito. Então, meteoritos é uma área que é muito cara, é muito preciosa. E lá em Atacama tem um museu de meteoritos que é espetacular. E foi isso que eu fui ver no Atacama, né? E nessa brincadeira eu brinquei muito de pêndulozinho magnético para cá para lá, inspirado no pêndulo de Galileu, que eu conheci há uma década atrás, quando fui lá para Pisa.
visitando a igreja, a Catedral de Pisa, e eu me dei de cara com o pêndulo de Galileu. A gente não pode parar de olhar, porque está escrito lá, pêndulo de Galileu. Aí eu fiquei olhando, falei, puxa vida, né? Por que é tão famoso assim? Pois é, foi nessa igreja, nessa catedral, que o Galileu, ainda muito jovem, estudante de medicina, ele sentava para meditar e ficava olhando esse pêndulo que não parava de balançar, para cá, para lá, né? Como todo bom pêndulo. E ele, já com a inclinação científica, começou a perguntar, mas por que é sempre constante? Por que o período, o tempo de oscilação é constante? O que tem de lei física por trás disso? Isso começou a estimular todo o conhecimento dele, todo o interesse dele pela física de movimento, que foi o forte dele, né? Que levou até o movimento do planeta, né? E movimento, provar que a Terra não era o centro do universo. Ele queria provar que a Terra se movia. E esse pêndulo influenciou muito nisso. Ele ficava pensando, por que o pêndulo se move? Será que o movimento do pêndulo é um reflexo do movimento da Terra? Então, ele ficou encucado a estudar movimentos e começou todo o estudo da física de movimentos, movimentos harmônicos, movimentos simples, que depois o Newton, um século depois, formalizou na forma de mecânica, das leis de Newton, né? Veio um século depois. Mas o Newton se inspirou no Galileu, observando esse pêndulo. E eu também, observando esse pêndulo, me inspirei nele. E a pergunta que eu fiz foi, tudo bem, eu consigo achar meteorito com esse pêndulozinho, eu achei só um, né? Mas será que eu consigo atrair esse pêndulozinho magnético em compostos? Aí, de brincadeira, eu peguei um sal de ferro e pus aqui, e não é que ele gruda, o sal de ferro atrai o pêndulo. Aí eu falei, nossa, eu posso então estudar sais, compostos químicos, usando a mesma técnica que eu usei para meteorito, né? Mas o que tem de legal desse pêndulo? O pêndulo em si tem uma física linda, que o Galileu descobriu, que a oscilação do pêndulo, o período e o tempo que ele leva para fazer um movimento completo, só depende do tamanho do L, né? do fio que liga o pêndulo. Só depende do L. Não depende da massa. Você pode pôr 1 tonelada ou 1 grama aqui, ele vai oscilar com o mesmo período. Ele falou, então posso fazer um relógio com isso? E fez, né? Aí surgiram os relógios de pêndulo, que fizeram um sucesso enorme nos últimos séculos e que possibilitou todo o desenvolvimento da física, porque surgiu o relógio, o marcador de tempo. Galileu. Por isso que muitos consideram, o próprio Newton e o próprio Einstein, consideram o Galileu um dos pais da física. Se deve a ele tudo isso. Além de ter descoberto o telescópio e observado essas coisas que os astrônomos adoram, né? Ele fez muita coisa. E foi a inspiração do Newton. Então, ele descobriu isso que deslanchou a indústria de relógios, de pêndulo. Mas ele não usou pêndulo magnético. Se ele usasse um pêndulo magnético, um ímãzinho, quando o ímã oscila e ele bate num composto magneticamente ativo, como um composto paramagnético, o momento magnético do ímã interage com a susceptibilidade, com os elétrons que estão no ímã, que é dado por CH delta H de X. Isso aqui é a susceptibilidade versus gradiente de campo magnético. Só depende do ímã. E que se depende do composto que eu coloco aqui. Essa força de atração magnética tem que equilibrar a força de restauração do pêndulo, que é a mg seno de θ, lei de Newton, que ainda não tinha surgido. Mas a gente sabe hoje que a força de restauração é mg seno de θ. Então, é igual a mg seno de θ, um vetor de um lado, com o vetor do outro lado, que é o vetor da atração. Quando os dois vetores se igualam, eu estou no ponto limite em que o ímã está quase se soltando do composto. Então, nesse ponto que eu meço, eu tenho essa igualdade, mg d sobre L é xi miséria h dh sobre dx.
essa equação do pêndulo magnético, né? Que é a minha equação, a equação que eu propus para esse sistema. É uma nova equação. O que eu faço com essa equação? Vamos ver o que eu faço com ela. Então, para fazer um pêndulo, eu pego um imãzinho cilíndrico, uma fita durex e um fiozinho e faço um balancinho aqui, né? Ou então, se eu quiser medir massa, eu faço um reservatóriozinho de alumínio, como vocês estão vendo, e colo aqui em cima com durex. Então, eu posso medir ou massa ou magnetismo, ou susceptibilidade. Como é que eu faço sempre? Eu parto do zero. Eu acho o ponto de repouso do ímã, ele aponta na direção norte e sul, esse é meu zero. Aí eu coloco os compostos e vou indo até o ponto que o ímã ainda gruda. Chega um dado ponto que ele solta espontaneamente. Nesse ponto que ele solta, eu meço a distância, o D. Tá? Então, eu vou medindo para níquel, para cobalto, para ferro, para manganês, e vai mudando a distância. Olha, muda bastante. Essa distância é proporcional à susceptibilidade magnética ou ao número de elétrons emparelhados no material. Né? Então, eu tenho dois regimes de operação. Ou eu mantenho o composto constante, tá? Então, toda essa parte que depende do magnetismo fica constante, eu vario a massa do ímã. Então, eu queria uma balança de massa. Eu mantenho toda essa parte aqui da amostra constante, não mexo, e só mexo com a massa do ímã, colocando um reservatóriozinho, tá? Então, com um produto de massa por distância é constante, porque o L, o tamanho do pêndulo, é constante, né? M vezes D, M1 vezes D1, M2 com a massa 2, D2, constante. M2 é a segunda massa que eu incorporei alguma coisinha aqui nesse reservatório. Então, com essa equação, se eu tenho M1, D1, eu meço D2, eu calculo a massa que eu coloquei. Eu meço massa. Então, eu tenho uma balança tão sensível quanto uma balança analítica. Só que uma balança analítica fajutinha, que mede miligramas, custa 5 a 10 mil reais. Fajutinha, tá? Uma balança decente custa muito mais que isso, tá bom? Essa balança aqui custa 7 centavos, 70 centavos, menos de um real. Pegar o preço de um imãzinho. Com 70 centavos, eu faço o que vocês pagariam 10 mil reais, 5 mil reais para medir uma massa com essa precisão. E se eu quiser fazer magnetismo, eu mantenho o ímã constante, como eu fiz aqui, e mudo a amostra. Agora que eu estou variando a susceptibilidade da amostra. Como o ímã é constante, o gradiente é constante também. Então, o que eu vario? Distância e susceptibilidade, são as duas variáveis. O resto é tudo constante. Então, eu uso um padrão de susceptibilidade conhecido, tá? Meço a distância, coloco a minha amostra, meço a distância, regra de 3, eu calculo a susceptibilidade da amostra. O que é susceptibilidade? É a resposta da amostra ao campo magnético. Com base na susceptibilidade, nesse psi, eu uso a equação de Curie, meço o momento magnético. Medindo o momento magnético, eu calculo o número de elétrons desemparelhados. Então, eu sei quantos elétrons desemparelhados tem nesse composto. Eu faço susceptibilidade. Para medir isso, vocês podem usar uma balança vibratória, que custa algumas centenas de milhares de dólares, ou um squid, que custa pelo menos $500 mil. Tá? E você faz isso com uma balancinha de 70 centavos. Tão bem quanto. Em casa, tá? Limpinho. Agora vocês começam a ter um pouco mais de respeito por esse kit, por esse experimento. Ele mede susceptibilidade e mede massa, coisa que nenhum squid faz. Não mede massa, mede susceptibilidade. E uma balança mede massa, mas não mede susceptibilidade, mede os dois. E você pode fazer muita pesquisa. Esse foi o trabalho que eu publiquei nesse artigo. Veja a riqueza do kit. Então, concluindo, por que usar o kit? Não preciso dar a resposta. A minha resposta é essa. Quando você dá uma aula de química,
O kit torna a aula mais palpável, menos árida. O aluno está vendo uma teoria de pH, tampão, etc. Ele vai lá e faz, poxa, é isso, funciona. O pH não muda, tal. Ele vai aprendendo. Ele vê magnetismo e fala, ah, é assim que se vê número de elétrons emparelhado. Isso aqui que é paramagnetismo, é assim que funciona o ímã. Ele começa a aprender isso na teoria e no laboratório. Então, a aula fica mais rica, mais gostosa de aprender, porque você está praticando e tem que andar junto. Essa é a minha estratégia. Todos os alunos de coordenação hoje estão fazendo junto com a teoria, estão vendo teoria e laboratório logo a seguir. E eles fazem as práticas. Fazendo as práticas, você desperta interesse pela ciência. Muita gente fala, não basta assistir, liga um vídeo e aprendo. Também se aprende. Mas uma coisa é você assistir, outra coisa é fazer. Né? Você assiste uma aula de culinária na televisão, mas vai para a cozinha fazer aquilo. Você não faz. Porque a culinária não é só aquilo que ele está mostrando. É o jeitinho de agitar, de o tempo e tudo mais, é crítico. A arte de fazer. A química também é isso. Né? Experimentos nunca dão certo, nem sempre dão certo. E toda vez que não dá certo, você usa a ciência. Puxa, por que não deu? O que eu fiz errado? Você começa a fazer uma reflexão, que é maravilhoso, coisa que a aula teórica não te deixa fazer isso. Os experimentos exigem observação, ensinar a observar, ensinar a executar um experimento. Não simplesmente juntou, ficou vermelho e jogou fora. Não é isso. É ver, ficou vermelho, por que ficou? O que eu quis ver nesse experimento? O que ele está me dizendo? Isso é observação, é fazer ciência, é conversar com o experimento. Né? E com isso você aumenta a criatividade. Você fala, deu certo? Então vou mudar isso para ver o que acontece. Aí você começa a criar. Tá? E mais coisas. Mas tem um problema. Experimentos exigem motivação. Você tem que estar com vontade de fazer. Porque se você não tiver com vontade de fazer, você vai simplesmente fazer mecanicamente e fala, que graça tem? Ficou vermelho? O que está aprendendo? Que estou perdendo meu tempo nisso? Né? E a motivação, quando dá certo e você sabe o que vai fazer, se age como cientista. Puxa, deu certo, eureka, funcionou. Né? E você sai todo realizado porque deu certo. Aí você fala, puxa, vale a pena. Aí eu pergunto, tudo isso que eu ensinei para vocês, tudo, absolutamente tudo, a gente faz com uma caixinha dessa, que muitos se empinam o nariz e falam, o que eu vou fazer com esse negócio? Cheio de tubinho, cheio de coisa que... O que eu faço com isso? Você não faz nada. Agora, você pode aplicar a química que você conhece, e isso aqui abre um mundo de experimentos. Então, cada kit tem essa função. Você descobre a ciência. E você pode tornar a ciência algo que é realmente legal de fazer. Tá? Essa é a minha mensagem final. Vocês viram que eu passei em todos os campos. Geral, falei de energia, falei de química inorgânica, falei de coordenação, falei de química forênsica, falei de bioinorgânica, falei de nanotecnologia. Eu peguei um pouquinho de cada coisa e pus no kit. Porque o kit é abrangente, pega tudo. É uma farra, né? E a gente coloca todo o nosso conhecimento e aquilo não tem fim. Por isso que eu acho que kit pode ser um elemento importante no ensino. E é barato, é custo zero. Tá bom? Essa é a minha mensagem final. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos e eu estou à disposição para perguntas, para qualquer comentário também. Obrigado a todos. Excelente, professor Henrique, excelente, excelente. Pode interromper o seu compartilhamento, sempre uma alegria. Eu estava comentando aqui nos bastidores, ficaria 10 horas ouvindo. Quero, antes de poder dizer qualquer comentário, passar a palavra para o coordenador do curso de Química, professor Thiago Canevari, para falar um pouquinho dessa brilhante apresentação que abre de maneira excepcional o nosso segundo dia aqui da celebração dos 50 anos do curso de Química. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Thiago. Agradeço, professor Henrique. Acho que uns 2 meses atrás, quando eu fui ao seu laboratório, para a gente conversar,
O Uhum. professor Henrique falou aqui, ó, tô com uns experimentos aí que estão na minha cabeça, tô brigando com os refs, mas ele não abriu muita caixinha, né, naquele momento, só me Aham. mostrou, deu uma mostrada e falei, bom, quem sabe então, se o senhor se animar, dar uma palestra Uhum. para nós na comemoração de 50 anos e tudo mais, até que ele criou coragem e mostrou para nós, né, todos esses experimentos que é muito fantástico, né? E Então, veja, Tiago, que nós temos algo em comum, né? Porque você faz eletroquímica com as linguetinhas, né? é E verdade. você criou seu kitzinho de eletroquímica. E é muito mais gostoso fazer ciência com isso do que montar um eletrodo gigantesco para fazer a mesma experiência. Veja como é legal trabalhar com miniaturização. E você já está fazendo isso. Tá? Você é um E precursor nessa não, área. eu, e é muito gratificante ainda ver a sua animação, a sua vontade, né, de ensinar, de aprender, né? Porque na altura desse campeonato, né, o senhor com tantas publicações, tantos trabalhos e se preocupar com a ciência, se preocupar em ensinar, se preocupar em querer cada vez mais que as pessoas aprendam, né? Então é muito gratificante para nós isso. Agora vamos ver se a gente consegue, né, ao longo do depois bater um papo contigo, você me passar alguns kits desses, né? Vamos ver aí Uhum. mais para frente para implementar no nosso curso, né? Eu vou fazer uma pergunta Hum. em relação a todos esses kits assim, em relação ao ensino de química. Já que o curso de química está completando 50 anos, como que o senhor vê o ensino de química daqui a 50 anos? Eu acho que se a química evoluir como as outras ciências estão, os kits vão ser irreversíveis. Veja em biologia hoje, em escolas, em ciências médicas e em geral, em bioquímica. Não se usa mais fio de ensaio, não se usa mais, é tudo Eppendorfzinho. Você vê qualquer ensaio biológico, é tudo Eppendorfzinho pequenininho, né? A gente só vê essas vidarias, essas tranqueiras todas em química, como se aquilo fosse a imagem da química. E justamente essa imagem poluidora, a imagem perigosa, a imagem que afasta o químico hoje. O químico tem que embarcar para a microescala, como a biologia já fez, como a medicina já fez, como a bioquímica já fez, porque essas áreas só usam microescala, só usam Eppendorf, e uma gotinha de um DNA, de um RNA, vale muito, muito, muito. Não se pode pensar um becker cheio disso. Tá? Então está na hora do químico acordar e quebrar esse tabu de que química tem que usar aquele monte de coisa para dizer que é química. Não é. Isso é ruim. É bonito no marketing, né? Mas na prática, no ensino, na relação professor-aluno, no desenvolvimento da teoria, quando você quer molustrar um princípio, um fenômeno, você precisa executar, né? E não dá para ir para o laboratório toda hora. Com um kitzinho você abre aquilo, olha, gente, o pH está aqui, olha, não mudou o pH, estão vendo, né? Então, é muito legal. É a mesma coisa assim, na eletroquímica com as linguetas, você põe aqui, olha que delícia. Então, tudo isso é muito legal. O químico tem que seguir esse caminho de miniaturização, transformar o laboratório astronômico numa caixinha pequenininha, né? E curtir mais isso. Então, não deve estranhar, quando a gente olha um kitzinho desse, empinar o nariz e falar, isso é brincadeira, eu não estou aqui para brincar. Né? Eu já ouvi muito disso. Isso ofende, porque a pessoa não tem ideia do que está por trás. Isso que eu apresentei para vocês não é um centésimo do que dá para fazer com o kit. Tá? Porque você dá para entrar para o forense e tem a kit nano, que eu, Delmar, estamos tentando deslanchar. Você não imagina o que dá para fazer no kit nano. Se a gente começar o kit nano, todo mundo vai querer fazer nanotecnologia hoje mesmo. Tá? Eu vou gerar nanopartícula na cara de vocês, vou fazer teste de espalhamento, vou medir todos os efeitos nano na cara de vocês, um tubinho. Né? Isso dá para fazer, é espetacular, espetacular. Tá? Então, é irreversível. Quando o químico acordar e começar a encarar o ensino dessa maneira,
não é só ensino, pesquisa também vai mudar. No meu laboratório, vocês não acham mais tubo de ensaio. Todo mundo só usa pendorfzinho pequenininho ainda. Tá? Todo mundo. Porque é hábito, é muito mais fácil. Você usa uma minicentrífuga pequenininha, você põe em pendorfzinho, você centrifuga, é maravilhoso. E quando você está chateado, você joga tudo no lixo e começa de novo. Não precisa ficar lavando tudo aquilo. Então, nós já estamos em microescala no nosso laboratório. Então, por que não passamos isso para o ensino? Por que não formamos isso? A resposta é muito simples. Para passar isso para o ensino, nós temos que formar professores habilitados a desenvolver, a aperfeiçoar, a transformar essa linguagem que eu passei para vocês numa linguagem educacional, correta, construtiva e uma linguagem que é pertinente ao ensino. Não é a linguagem que eu estou usando para vocês. Eu estou falando como pesquisador. Certamente o educador vai ter uma outra visão. E precisa ter, porque o ensino experimental tem que voltar para o laboratório, no segundo grau, nos ensinos básicos. Os aluninhos têm que aprender a medir pH, saber o que é um ácido, porque o mundo é esse, né? Ele tem que saber lidar com essas ferramentas químicas que estão todas disponíveis. E muita gente fica assustada, custo e tudo mais. O Eppendorf você compra por milheiro, não dá para comprar um, dois. Você compra 1.000, paga R$30. Microtubos, você compra 1.000, paga R$30. Essas caixinhas que eu estou usando para os kits, estão vendo aqui, também custam R$3 cada. Comprando pouquinho, se comprar em grandes quantidades, não sai nada, tá? Isso é por um custo zero, por isso que os alunos recebem de graça. Começou pão duro, eu pego os fitinhas de pH e corto no meio, para diminuir o custo, né? Funciona do mesmo jeito. Então, dá para fazer sim, dá para adotar, e vocês não precisam se degladiar como eu estou fazendo para fazer esse monte de kits. Aqui eu não tenho, infelizmente, meios, pessoas para me ajudar nisso. Porque se eu estivesse dando aula para licenciatura, uma das primeiras coisas que eu ensinaria para o meu aluno é como montar kits. Porque com isso ele vai salvar o ensino do filho. É que eu não dou aula para licenciatura. É verdade. E eu acompanho de perto. Quero convidar aqui o professor Fázio, porque eu acho que o professor Toma deixou a bola quicando para você, professor Fázio, da importância, né? Você que tantos anos de experiência no ensino médio e também atua na graduação já há tantos anos, a importância desse tipo de experimento de baixo custo dentro da educação básica. Seja bem-vindo, professor Fázio. Obrigado, Delmárcio. Obrigado, professor Henrique Toma. O senhor me deixou assim, como posso dizer, maravilhado com tudo que o senhor falou, porque eu pratiquei durante 25 anos da minha vida ensino na educação básica. E eu sempre fui um defensor de que ela tem que ter significado. A partir do momento que o aluno vê significado no ensino, ele vai aprender. Enquanto ele não enxergar o significado, aquilo vai ser algo que vai atrapalhar para ele. Ele não vai visualizar a beleza que a ciência é. E à medida que o senhor ia apresentando cada um dos kits, eu ia dando risada aqui, vibrando de emoção, e principalmente pelo brilho nos olhos que o senhor ainda tem em relação ao ensino de química, né? E eu me identifiquei muito disso com o senhor, porque eu sempre fui um defensor de que a educação tem que passar pela parte prática. Eu acho que química se ensina no laboratório. E depois você vai trabalhando os outros conceitos, porque a partir do momento que você visualiza, que você vai questionar, você vai gerar o espírito questionador do aluno. E aí ele vai atrás de querer entender o que está acontecendo. E aí se faz a ciência. Então, eu fiquei aqui maravilhado. Estou de parabéns, tanto é que eu escrevi aqui e espero que tenha sido inspirador para os nossos alunos de licenciatura. Para os nossos alunos de licenciatura que estejam aqui, porque eu defendo sempre isso em projetos educacionais, de que eles devem elaborar projetos e projetos que tenham significado para o aluno poder entender a química e mudar a educação básica. A educação básica só vai mudar a partir do momento que a gente formar profissionais capacitados e que saibam transmitir a química como o senhor fez para todos nós aqui agora. Parabéns. Obrigado, poxa, obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito legal.
existe uma parte de bastidor, porque ele talvez não deixe isso muito claro, mas quem convive com ele sabe exatamente. Ele faz isso na mão, ele faz isso, como se diz, na unha. Ele entrega 50, 30, 40 kits para física da USP e pede para os professores usarem. Os professores estão com uma Ferrari na mão e falam: para que eu vou usar essas coisas aqui? Para que eu vou usar isso? Eles não entendem. Mas ele faz isso por amor, por paixão. Ele coloca a mão na massa. Você entra no laboratório dele, você bate na porta, ele está lá cortando o canudinho, preparando os tubinhos, para entregar para uma disciplina onde ele não vai dar aula, mas ele só quer que o docente vá lá, teste isso na graduação, veja as dificuldades, veja onde estão as falhas, onde estão a parte que funciona e traga um relatório para ele. Então, sem dúvida nenhuma, e a gente tem dito isso muito para os nossos alunos de licenciatura, fica aqui, eles sabem disso, o professor Fázio, todos os professores estão aqui presentes, Jairo, Edgar, Sérgio, Cecília, Manuel, o professor Tiago, sabe do quanto que a gente fala sobre reduzir a quantidade de resíduos gerados durante uma aula de laboratório. Ah, professor, eu quero botar 10 ml. Não, você vai botar 20 gotinhas, o resultado é o mesmo, porque depois o técnico tem que se preocupar com o descarte. Então essa entrada da microescala, tal como mostrado aqui, com materiais extremamente baratos, existe um trabalho de mão mesmo, de fazer cada um dos kits, de ir na 25 de março, comprar as caixinhas, comprar as coisas que estão ali. E eu sei que é verdade, ele vai sozinho, ele vai lá na 25 de março, compra as caixinhas. Eu não, você foi. Eu fui no isopor, eu fui algumas vezes para o senhor, que eu não admitia que o senhor fosse lá. Eu quero trazer aqui alguns comentários. Quero primeiro saber se o professor Edgar, o professor Sérgio, o professor Jairo, Cecília, Manuel querem fazer algum comentário. Tem muitos comentários bacanas e temos algumas perguntas dos nossos alunos que não deixaremos de registrar para o professor Toma. Mas queria abrir aos meus colegas se eles querem um comentário. Eu vou começar pelo professor Edgar, pelo menos um registro desse momento tão importante, professor Edgar. Boa noite a todos, boa noite, Delmárcio, boa noite, Tiago, boa noite, professor Henrique Toma, todos os colegas. Professor Henrique, é uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, viu? É um momento marcante para a nossa universidade, para o nosso curso. E ter uma pessoa como você só engrandece ainda mais o nosso evento. Cada vez que eu assisto uma palestra sua, eu me surpreendo com a quantidade de coisas que você faz e que você pensa de uma forma que acho que poucas pessoas poderiam pensar. Então, parabéns por tudo isso. É muito enriquecedor para nós. E aquilo que você falou logo no início, né? Acho que a ciência, ela necessita de experimentação. E sem experimentação, a ciência, ela perderia muito, né? Perde praticamente tudo aquilo que a gente tem até hoje de conquista, de conhecimento e o que a gente pode agregar para o futuro. E trazer esse tipo de experimento a baixo custo e com uma capacidade tão grande das pessoas evoluírem atrás por esse kit, os alunos, é uma coisa magnífica. Você ainda acha e acredita que é possível, como o professor Sérgio colocou aqui nos comentários, né, se teria alguma possibilidade de implementação isso, para que isso possa ser levado para as escolas, para que os alunos, né, possam utilizar, porque muitas pessoas falam: ah, as escolas não têm um laboratório, as escolas não têm capacidade de financiar experimentos, né? E quando a gente olha para isso, né, são tão simples do ponto de vista financeiro e que pode agregar tanto, né, para o nosso futuro. Você acha que ainda seria possível? Você luta por isso? Você tem conversas com empresas ou com o governo para tentar trazer isso para a realidade? Porque é uma realidade tão bonita e que a gente pode chegar a resultados impressionantes com isso. Então, foi por isso que eu comecei a exposição falando do passado, do Fundec, CECISP, que foram empreendimentos grandes e bem-sucedidos na época, no período em que funcionou, né? E que envolvia, nós tentamos fazer isso, essa equipe de professores que eu mencionei, nós ficamos 5 anos batalhando com editoras, tentando resgatar aquele passado, distribuir para o Brasil inteiro e criar uma empresa que produzisse os kits. A gente fez de tudo para isso. Mas é difícil. E a razão principal é que a gente estava errado.
a gente achou que era só um problema de organização e financeiro, quando não é nada disso. O problema é o professor. Se a gente formar um professor com essa visão, ele vai batalhar, ele vai implantar o kit. Se o professor não tiver essa habilidade, não vai andar. Então, tudo isso depende de como a educação, como os nossos cursos vão evoluir. Né? Se daqui a 10 anos a gente estiver usando Becker, Lemay, esses monstrengos, né? É porque a gente não aprendeu nada. Os nossos colegas bioquímicos, biólogos e médicos já aboliram a macroescala há muito tempo. E o químico ainda continua no passado. É hora de acordar, é hora de formar novos profissionais, é hora de mudar um pouquinho a linguagem educacional para convencer o professor que química é experimental. Química não é multimídia, química não é livresco, química não é uma coisa que você ensina no blá. Você tem que sentir, você tem que desenvolver habilidades. Né? Então, tem que mudar a maneira de ensinar química, e é por isso que eu voltei à introdução para falar daqueles meus colegas. Todos eles pensam exatamente como eu. E ciência se ensina dessa maneira. E a gente tem que lutar para que o professor aprenda. Então, a limitação atual é o professor, não é a falta de condições. Tá? Que o professor que entenda dos kits, isso é para qualquer área, não é só química, ele pode trabalhar com seu aluno para que o aluno desenvolva o kit. E quando o aluno desenvolve, ele vai aprender. Porque hoje tem um laserzinho de bolsa, um pointer, essas coisas, você compra em qualquer lugar. E poucos alunos sabem que tendo um laserzinho de ponta, aqueles de luz laser pequenininho, de bolso, uma régua metálica, você projeta aquilo, você determina o comprimento de onda da luz, você faz miséria em física, né? Com o que nós temos hoje de possibilidade de explorar. Então, falta essa visão de trabalhar com o aluno, de ensinar que ele tem que desenvolver suas ferramentas de ensino e tornar aquela sua área mais moderna, mais abrangente, e não tanto eletrônica, tanto digitalizada como a gente coloca, porque a tendência hoje é apertar botão e a informação surge. Mas isso não cria experiência, não cria a linguagem científica que sempre existiu, que está por trás disso. Né? Então, a questão realmente é a formação do professor. As escolas precisam acordar, repensar nisso, e raramente eu não fui em nenhum evento até hoje onde essa questão foi colocada. Nenhum lugar. Eu estou sendo formado com essa visão típica, né? Que é mais pedagógica, que é mais de método, e não de estratégia de ensino, e não vocacional, e não também de filosofia de ensino. Isso não se ensina mais, infelizmente, em nenhum curso, muito menos em licenciatura. É verdade. Queria convidar o professor Sérgio Domingues para fazer um comentário sobre essa palestra antes de eu passar para a pergunta dos alunos, e depois quero também ouvir o comentário do professor Jário Pedrotti. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Bom, boa noite primeiro a todos. Professor Henrique, muito obrigado pela sua excelente palestra, muito inspiradora. Eu, quando vi o tema, imaginei que seria um tipo de palestra, e como o senhor sempre faz, né, já pude ver várias palestras suas, né, o senhor convergiu para uma outra linha, me surpreendeu muito, eu sou licenciado em Química, então me deixou muito mais inspirado nisso. Confesso que agora vou, né, no meu laboratório de pesquisa, aqui, vou adotar a metodologia dos Eppendorfs, gostei muito, né, diminui muito o resíduo e tudo mais. E, além de agradecer, né, a sua palestra, eu acabo ficando um pouco inconformado, né, de certa maneira, em saber que, né, imaginar que esse kit não está disponível, né, nas escolas, e as pessoas não têm esse kit em mãos ainda, né? Eu gostaria muito, e o senhor pode contar comigo como um meio de divulgação em relação a isso, né? Não que eu seja como o Delmárcio, aí, um youtuber, um garoto propaganda, que ele sim é um cara mais dessa linha,
mas gostaria de, no que eu puder ajudar também, difundir isso, porque isso é uma ferramenta que ao meu ver, tem que estar à frente de todos, né? À frente de todos, ao uso de todos, para que realmente traga essa, né, como o professor Fázio falou, né, o brilho nos olhos dos alunos, né, que os professores saibam usar e que os alunos se interessem mais para a química e que entendam melhor a química. Eu só posso parabenizá-lo aí pela excelente palestra, foi muito motivadora. E é isso, mais uma vez, parabéns e muito obrigado por Muito obrigado. engrandecer nossa palestra, nossa semana. Agradeço. Eu fui testemunho ocular de uma visita dele na Fundação Lehman, depois de bater na porta de muitas pessoas que poderiam colocar isso dentro do ensino público, e você vê aquele caminhar de 5, 6 pesquisadores tão renomados, já num ponto da carreira, como se diz, fazendo por amor aquilo, indo lá na porta da Fundação Lehman. Tive a oportunidade de estar presente com ele nesse dia e dizer para o diretor da Fundação Lehman da importância do kit, e ali o diretor se empolgar com aquilo e entender quantas barreiras existem para colocar isso de fato. Do seu ponto de vista, aí é política educacional, aí a gente entra em outra esfera, aí a gente entra em outras prioridades, né? Que atualmente não dá nem para se discutir disso. É ou não é, professor Jairo Pedrotti? Quero o seu comentário antes de eu fazer umas perguntas que chegaram dos nossos alunos. É incrível demais. Tá no mudo, Jairo. Boa noite a todos, Henrique. Boa Parabéns. noite. Foi muito bom lhe ver novamente e também acompanhar seus experimentos. Para a gente vamos dizer assim, é até relativamente comum quando eu vejo aquele estender dos Eppendorfs lá, dos tubinhos, que a gente fazia também muito capilar desse no laboratório. Mas é incrível como essas ferramentas facilitam a vida no dia a dia, né? E eu acho que, Henrique, essa química que você coloca do ponto de vista conceitual de uma qualidade extremamente elevada, eu acho que isso é uma dificuldade de quem está do outro lado de entender, porque só entende que faz química de alto nível se você tiver uma instrumentação um laboratório muito bem equipado, com instrumentos. Uhum. Que isso é contraditório, né? É contraditório. Então, quer dizer, você faz uma determinação de níquel com um conjuntinho de Eppendorf lá, onde você substitui um espectrofotômetro, né? Quer dizer, uma absorção atômica, eventualmente, né? Dependendo da concentração. Então, realmente eu fiquei muito entusiasmado. A questão, aí vem uma crítica que eu gostaria que os senhores discutissem um pouquinho, pudéssemos discutir também, a história da geração dos resíduos plásticos com a quantidade de Eppendorf. Vamos imaginar que nós estamos num laboratório, são muito baratos, mas a gente tem que pensar que a gente tem a geração do resíduo também, eu diria, da instrumentação, do Eppendorf que você vai descartar, né? Como é que a gente poderia... Lavar, eu acho também, tem que fazer aí um balanço energético para verificar quanto a gente gasta de água e quanto vai descartar, mas é uma situação que eu fiquei pensando também um pouquinho. Como é que se vê? Esse problema certamente existe, né? Porque Eppendorf é um plástico, mas não se usa assim quantidade absurda. No experimento, você pode usar um saquinho de 1000 Eppendorfs, que você dá para um ano. Aquilo é menos que 10 saquinhos de lixo que você joga. É muito pouca coisa. Né? Mas, certamente, a gente tem que pensar em tudo. Concordo. Né? Mas não é um fator tão limitante. No momento, não vejo dessa maneira. De qualquer maneira, nos cursos que eu estou dando de coordenação, eu peço para os alunos lavarem, porque eu só forneço 15 ou 20 por tubinho, e eles fazem mais do que isso. Então, pega um cotonetezinho com detergente, lava e usa, e não vai fazer tão mal assim. Né? Aí é eterno, né? Mas no laboratório não precisa. Né? A gente, por exemplo, lavar Eppendorf, acho que a gente não gosta muito. Se for necessário, a gente lava, mas
É muito barato. R$ 30 o milheiro. Fica animado para lavar. Então, é muito barato. Mas parabéns, Henrique. Muito, muito legal. Obrigado, Muito, muito bom. Obrigado. Excelente, excelente. Quero que antes da gente do nosso tempo final, só lembrando aos nossos alunos, eu já deixei aí no chat o link da próxima palestra e quero, claro, prestigiar os nossos alunos, agradecer aqui a Laura, que mandou a sua pergunta. A Laura, na verdade, quer só confirmar, professor, o nome do aplicativo do espectro RGB, que o senhor falou que custa mais ou menos uns R$2. Cita de novo, professor, por favor, esse nome, professor. Colorimeter é do Google Play. É do Estado de São Carlos, é do Lab Solutions de São Carlos, é aqui do Brasil. Tá? É só entrar no site, Colorimeter, Google, e vai para lá, não tem erro. Obrigado, professor Toma. Mariana Munique, agradecer a Mariana pela pergunta e gostaria de saber se o senhor pensou em se esses kits já chegou a ser utilizado diretamente em uma escola pública dentro do ensino médio, né? Eu já acompanhei um pouquinho da história, sei que o senhor aplica isso exatamente dentro da graduação da USP, mas se existe uma expectativa ou se já teve alguma experiência em escolas públicas de ensino médio com esse kit, professor? Como ensino não, como palestra, sim. Eu tenho usado muito em palestras, especialmente em ensino bem básico, a criançadinha ainda, porque eles são mais curiosos e querem saber o que é um íon, o que é uma cor, o que é um composto, e querem saber como a bateria funciona. Então, eu tenho usado em palestras bem a criançadinha de 9, 10 anos, nessa faixa. Né? E para o segundo grau também, tenho feito muitas palestras, mas para curso não, porque os professores ainda têm medo de usar kits. Né? No colégio do meu filho, eu levei 20 kits esperando para ajudar no curso, e o professor devolveu dizendo que é proibido nessa escola usar qualquer kit de experimento de química. Eu vou ver. Tá? Professor Henrique, pode trazer para mim esses 20 kits aí que eu quero. Eu ia falar a mesma coisa, né, Fábio? A gente fica lá na porta do Marquês já esperando ele trazer os kits, ou a gente busca pessoalmente. Eu acho um ponto importante, Delmar, só interrompendo, que o Henrique falou uma coisa muito importante, que é o aprendizado da preparação do kit. É ali que o menino é muito bonito, porque você desperta a criatividade. E olha que ele já foi para estúdio lá da USP fazer muitas gravações com isso, mas a versão dele é muito melhor do que a que ele fez há muitos anos atrás, e sem dúvida nenhuma, tudo passa pela capacitação do professor para utilizar esse kit. Não posso deixar de registrar a pergunta da Ariane, a quem também agradecemos, e aí eu já vou complementar mais ou menos, que eu entendi o teor da pergunta dela, né? Que seria o tempo gasto para fazer todos esses experimentos. Mas pelo que eu estou entendendo da pergunta da Ariane, né, professor Toma, você tem um kit completo, organiza a apresentação desses experimentos em aulas separadas, está certo? Isso leva um ano, não é para fazer num dia. Isso aqui, à medida que a teoria vai evoluindo, você vai usando o kit para ilustrar a teoria e aprender, dar um significado para a teoria. Então, ela leva ao longo do curso inteiro. E não acaba, vai indo, é muito longe. Tá? Não é para fazer de uma vez, não, ninguém faz isso. E já dá um alerta de spoiler aí para uma pergunta que chegou, porque esse kit é extremamente propício para quem é autodidata. Sim. E se tivesse um livrozinho do lado dele, então o cara estaria em casa fazendo a festa. Tem esse projeto, tem essas coisas, professor Tom? Adoraria que isso acontecesse, adoraria mesmo, tá? Mas não chegou nesse ponto ainda. Quando chegar nesse ponto, a gente volta para o primeiro slide. Nós voltamos para os velhos tempos, em que a gente fazia ciência curtindo, não é porque alguém obrigava. Tá? São os bons tempos. Eu adoraria. Então, Mariana Munique já deixa um convite em aberto, que gostaria de poder participar de um curso, até mesmo de um workshop para professores, onde o senhor possa apresentar esse kit em microescala para que ela possa capacitar e aprender mais sobre isso,
que tem a oportunidade, Mariana Munique está comentando aqui, e eu sei que o senhor faz isso generosamente, como fizemos juntos no ENEC lá, né? No ENEC em 2017, tínhamos mais ou menos 35, 40 pessoas na sala naquele ENEC, Encontro Nacional dos Estudantes de Química, que foi lá no Instituto de Química da USP, deu um suporte para o professor Toma, e ele apresentando os kits e fazendo experimentos dentro de uma sala de aula com 30, 40 pessoas ali, estudantes e professores já formados. Foi muito bacana aquele, sem dúvida. E fica o convite, no momento que esse curso estiver em aberto, a gente tem que divulgar para os nossos alunos Mackenzie aqui, professor Toma. Sem dúvida. Bom, dessa forma eu agradeço demais, quero passar a palavra para o professor Henrique se despedir, deixar sua mensagem final e agradecer muito, né, pela sua participação, por essa palestra incrível. Eu que sou extremamente suspeito, acabei de jogar isso lá no grupo dos professores, né? Quem sou eu para falar do professor Toma, porque eu sei e eu já vi inúmeras vezes ele produzindo, seja para aula de coordenação. Quero aqui fazer um gancho, né, com os meus alunos e minhas alunas de Química de Coordenação 2, que estão aí nos assistindo, tem vários na plateia, e eu falei recentemente dessa expedição do professor Toma no deserto do Atacama, no Chile, e ele com um pêndulo de Galileu, literalmente, turistando com a esposa dele, mas com um pêndulo assim no deserto, tentando encontrar um meteorito. Ouvir essas histórias é algo incrível, e eu vi isso pessoalmente dele falando, olha, eu trouxe essas e essas e essas, essa eu acho que é meteorito, essa eu não acho que é, e eu contei isso recentemente, e tivemos a honra, né, o professor Tiago sabe disso, ele participou da banca de TCC 2, de um grupo de alunos que eu coloquei o artigo do professor, desse pêndulo de baixo custo, dentro de um TCC, que abordava complexos de coordenação com magnetismo. Então, assim, para mim é uma honra poder ter apresentado, poder estar aqui conduzindo isso. A palavra é sua, professor Toma, depois de eu passar para o professor Tiago Canevari para fazer o encerramento e a mensagem final. O espaço é seu, mestre. Obrigado, Delmar. Puxa, foi ótimo. Esse bate-papo com vocês foi maravilhoso. E fico contente que, pelo menos, a mensagem tenha sido passada. E é uma experiência nova para mim também. Não é muito fácil falar de kits, né? Porque sempre que você fala de kits para qualquer pessoa, a primeira reação é de rejeição. A pessoa olha para aquilo e fala, o que é isso? Né? Aí depois que a coisa vai andando e a pessoa começa a pensar, puxa, o que poderia ser ensinado? Ela ganha vida. Tá? Então, aqui na USP eu não tenho espaço para falar de kits. É ridículo, né? Não é uma coisa que se comenta aqui. E todo mundo sabe que eu faço kit. Tá? Então, é um ambiente. Não é uma coisa fácil você jogar essas ideias. E é a primeira palestra que eu dou sobre kits. Eu estou na USP há 50 anos e nunca tive oportunidade na USP de falar sobre kits. Tá? Por isso que eu fico muito agradecido a vocês, ao Tiago, a vocês. É uma oportunidade importante para mim. É a primeira vez que eu estou falando. Tá? Nós que agradecemos, professor Henrique, porque faz a gente pensar muitas coisas que a gente pode mudar no nosso curso, pensando em melhorar, né? Uhum. Então, a visão que o senhor nos passa, né, é muito importante, né? Ainda mais agora que nós temos possibilidades de modificar e melhorar, né, os projetos pedagógicos para que a aprendizagem seja cada vez mais forte, né, mais incisiva aí. E também é um recado para os nossos alunos, né, de curiosidade, de querer aprender, né, de ter o senhor assim como um exemplo, né, que está sempre procurando, sempre pesquisando, sempre curioso, né, sempre estudando, né, e não desiste tão fácil de nada, né. Então, isso que a gente precisa cada vez mais, que os nossos alunos tenham isso muito forte dentro de si, né, para que tudo vem aos poucos, né, e sempre querendo mais, né. Então, muito obrigado, professor Henrique, novamente. Obrigado, Tiago. Vou ao seu laboratório para a gente conversar sobre os kits. Só o último recadinho. Então, esse trabalho que eu apresentei, todinho, integral, está sendo publicado, já foi a última versão, né? E assim que for publicado, quem quiser me manda, Journal Chemical Education. Tem um artigo de 30 páginas, que é o texto básico,
e tem um Supplementary Information de 120 páginas com todos os detalhes de procedimento um a um, quantidades, tempo, tudo para executar pelo menos mais de 100 experimentos. Tá? Então, quem tiver interesse vai ter acesso total, detalhadamente, a essa apresentação pelo Journal of Chemical Education. Está em inglês, mas né, eu acho que vai ser aceito. Hoje foi a última versão que eu mandei e estou esperando ser publicado. Muito importante. E a gente tem que fazer um mutirão. Aceita logo o referee, porque o senhor já está brigando com esse referee já ó, faz tempo. Precisamos arrumar uma passagem para ir lá bater na porta do referee. Aceita logo, porque já está passando do tempo. Ô, professor Toma, eu vou te enviar depois pessoalmente os comentários. São inúmeros os comentários dos nossos alunos, agradecendo pela palestra incrível, por essa visão excepcional sobre como esse kit pode ser importante para as escolas públicas, para a melhoria do ensino público brasileiro. Eu vou deixar esses comentários para eu te enviar pessoalmente por e-mail, porque seriam inúmeros as reproduções de falas dos textos que os nossos alunos mandaram no chat. Eu mais uma vez devo agradecer imensamente por eu ter aceitado o convite do professor Tiago, por nosso convite de todos nós, e por abrir com tanta elegância, com tanto conhecimento e com tanta importância esse segundo dia do nosso jubileu de 50 anos. É uma alegria tê-lo, o senhor, novamente aqui no Mackenzie, e que seja mais uma de inúmeras participações sua, porque sempre são momentos de muito aprendizado. Ao senhor, mestre, um grande abraço e a gente se encontra muito em breve para um café, e como ontem eu passei pessoalmente para a gente discutir os bastidores dessa palestra de hoje. Um abraço, mestre. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente vai abrir agora a sala da palestra de Educação em Química com o professor Ivo. A Escola e a Química, as dificuldades do olhar interdisciplinar na formação do professor da Educação Básica, professor Ivo Leite, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fecho aqui, abro lá, encontro todos vocês daqui a pouquinho. Um grande abraço.